Mateus 28. Hoje então nós vamos falar sobre missões. Eu disponibilizei no grupo lá o boletim da igreja com um texto e tem ali também o boletim impresso. É interessante a gente acompanhar esse boletim porque ali, além desses textos, em datas oportunas, tem algumas informações, contatos, aniversariantes, motivos de oração. E eu tenho colocado também semanalmente uma pergunta, né, e a resposta ali do catecismo, né, o breve catecismo de Westminster. O catecismo, né, assim como a confissão de fé, são documentos importantes da igreja presbiteriana, né? Nossa igreja é uma igreja confessional, segue ali uma confissão, um catecismo. Então é um curso bíblico que tem ali, com perguntas e respostas e ali as referências bíblicas para você seguir e entender a dinâmica ali desse curso. Pois bem, então, compreender, né, o nosso texto aí do boletim é: você também é um missionário. Sabia disso? E a ideia é o quê? Compreender que nós estamos em missão é muito importante. Porque, do contrário, nós deixamos de fazer e viver aquilo para o que nós somos chamados. Você precisa compreender que você está em missão, que você é um missionário. Na verdade, todos os dias nós estamos em missão. Porém, né, enquanto uma denominação, né, Igreja Presbiteriana, nós voltamos a nossa atenção nesse mês de agosto para a obra missionária que deu origem, inclusive, aos trabalhos presbiterianos, né, no Brasil, da Igreja Presbiteriana. Foi no dia 12 de agosto, isso é uma informação que está no site da APMT, né, que é uma agência presbiteriana de missões transculturais. No dia 12 de agosto, quando o Senhor da Missão trouxe o reverendo Ashbel Green Simonton para plantar a semente do Evangelho aqui no Brasil. E hoje, mais de 160 anos depois, especificamente 163, nós podemos contar aqui com uma denominação firme na palavra, que também olha para o campo missionário, envia, planta igrejas, sempre com o objetivo da glória de Deus. Simonton, ele veio dos Estados Unidos. Esse aqui é um livro muito, muito bom, é o Diário, né? Diário de Simonton. Um jovem pastor. Eu recomendo a leitura desse livro. Mostra que ele descreve aqui, né, a sua trajetória, desde o seu chamado missionário até, né, quando ele veio para o Brasil, se não me falha a memória, com 26 anos, e aprendeu a língua portuguesa rápido e desenvolveu um trabalho aqui num curto período de tempo, porque ele morreu muito, muito jovem. No período ali tinha aqueles problemas de febre amarela, essas coisas. Morreu muito novo, mas fez um trabalho grandioso, né? Nós somos hoje, né, resultado desse trabalho. Então eu recomendo a leitura, o Diário de Simonton. Caso vocês queiram, a gente pode providenciar para vocês, tá bom? Não vou cobrar comissão, não. Então, a gente precisa entender que a missão, ela é de Deus. Em primeiro lugar, a missão é de Deus. E a igreja, ela é o resultado dessa missão, né? E por isso ela é comissionada. Esse texto que nós vamos ler é conhecido como a Grande Comissão, né? No sentido de que você, né, nós que fazemos parte da igreja, somos comissionados, colocados na missão. A igreja é resultado dessa missão e ela é então comissionada, né, colocada nesse processo como parte do plano soberano de Deus para alcançar, né, pessoas de todos os povos, raças e línguas. Pensando nisso, nós vamos falar hoje aqui um pouco sobre missão e como o nosso livro aqui de estudos, né, nosso livro base é o Evangelho aqui em Mateus. Nós vamos, a partir desse livro aqui, compreender o nosso chamado missionário,
revendo, inclusive, algumas coisas que nós já vimos nesse livro, nossos estudos aqui. Inclusive, nosso primeiro estudo em Mateus foi apesar de ser o último texto, né, os últimos versículos, o nosso primeiro estudo foi esse texto aqui. A partir dele, nós estamos desenvolvendo o nosso estudo em Mateus. E o texto fala assim, Mateus 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nesse texto aqui a gente tem, eu vou destacar aqui em primeiro lugar, a possibilidade da missão. Em primeiro lugar aqui é a possibilidade da missão. Por quê? Nesse texto nós podemos ver que a missão só é possível porque aquele que envia, que é Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Isso é o que dá possibilidade para a missão, né? Porque não adianta eu enviar vocês, olha, vão lá e façam isso, se eu não tenho autoridade para isso, para enviar. Vai dar problema, né? Ô Teco, vai lá na prefeitura, faça isso, eu não tenho autoridade para fazer isso, como que eu vou te enviar para fazer isso? Então nesse texto nós temos a possibilidade de missão justamente porque aquele que envia tem autoridade sobre todas as coisas. O céu e a terra aqui nesse texto não são lugares separados. Na verdade, representam a totalidade da criação. Isso está no texto do boletim que eu coloquei aqui. O céu e a terra, né, representa a totalidade da criação. Ou seja, aquele que envia tem autoridade para enviar, né, tanto no céu quanto na terra. Isso me faz lembrar uma frase de um pastor holandês, né, no final do século XIX, chamado Abraham Kuyper. Ele foi também primeiro-ministro da Holanda. Ele diz assim, ó: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não diga, isso é meu. Não existe 1 centímetro quadrado sobre o qual Cristo não diga, isso é meu. Porque ele tem autoridade sobre todas as coisas. Então, quando nós falamos sobre missão, quase que automaticamente nos vem à mente esse texto que nós lemos aqui de Mateus. Ainda que não seja exclusivamente só esse texto, né? Temos vários outros textos. Mas nesse texto aqui, nós temos reunidos aqui a missão, né, ou a comissão, né, o chamado para a missão, e o modo como essa missão deve acontecer. Então, nesses 3 versículos, nós temos a agenda da igreja. Foi por causa desses 3 versículos que a igreja chegou até aqui e chegará em outros muitos lugares ainda até a volta do nosso Senhor Jesus. O conhecido pai das missões modernas, chamado William Carey, dá uma pesquisada depois para vocês saberem, né, da história desse homem. William Carey, ele era um sapateiro, né, pastor na Inglaterra e foi fazer missões na Índia. Ele usou basicamente esse texto aqui, defendendo a ideia de que esse texto ele era tão válido lá para os apóstolos quanto ainda é hoje para nós. É pensando nisso que ele foi para a Índia e desenvolveu um trabalho grandioso, inclusive traduzindo a Bíblia, né, dando possibilidade para aqueles povos lerem, né, o Evangelho na sua língua. Não é? Isso porque a grande comissão, ele entendia, ela não é uma tarefa assim como um relógio, assim que é até X ponto. Não, ela é, segundo ele, algo que se expande e reproduz continuamente. Desde aquele momento ela está se expandindo.
essa grande comissão. Ela chegou em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e está indo ainda até os confins da terra. Nós somos parte desse processo de uma missão que se expande. Nós temos então nesse texto a missão da igreja. Contudo, essa missão, a gente precisa deixar claro aqui, ela é fundamentada no indicativo. Uma das primeiras coisas que nós falamos no nosso primeiro estudo de Mateus foi isso. Qual que é o indicativo? A Bíblia trabalha muito com isso. Ela traz indicativos, né, que possibilitam, né, ações. Ela indica algo, ela ordena algo, e aí a partir disso é desenvolvido. O indicativo aqui é o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está indicando aqui o seu poder, né? Ou seja, o mundo pertence ao Senhor. E é por isso que Jesus está enviando os seus discípulos. Porque Deus não envia a igreja para conquistar a terra. Mas Ele envia a igreja em nome daquele que conquistou a terra. Nós não precisamos conquistar nada. Nós somos enviados a uma terra que já foi conquistada por Jesus. Então, essa declaração de Jesus é, na verdade, o cumprimento de uma visão que o profeta Daniel teve, né, lá no Antigo Testamento. Daniel capítulo 7, os versículos 13 e 14, diz assim: eu, né, o Daniel, né, não o Gonçalves nem o André, o Daniel da Bíblia, né, eu, olhando das minhas visões da noite, né, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado, né, domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Isso é uma visão que Daniel teve quando eles estavam lá na Babilônia ainda, né, cativos, mas Deus revelou a ele essa visão de um tempo onde né, no caso nosso Senhor Jesus, receberia o domínio sobre todos os povos, raças, línguas, para que esses povos viessem, né, servir a ele. Observe então que nós estamos na possibilidade da missão. Por que é possível a missão? Porque o Senhor que nos envia tem essa autoridade para nos enviar, né? Então, nós não podemos deixar também de perceber a relação que há nessa declaração de Jesus com a cena da tentação que aconteceu lá no deserto, quando o diabo oferece a glória de todos os reinos. Bem no início do ministério de Jesus, o diabo faz o quê? Tenta cortar o caminho. Eu te dou, né, a glória desses reinos todos. Basta você me adorar. Né? Mas Jesus, ele rejeita isso, né? Diz o texto lá, Mateus capítulo 4, versículos 8 e 10, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Satanás oferece isso que Jesus recebe lá na frente, mas submisso à vontade de Deus, e não, né, submisso à vontade de Satanás. Isso me faz lembrar aquelas frases que, não sei se já viu, não sei se o Teco já viu assim no para-choque de caminhão, assim: o mundo é dos espertos, mas o céu é dos eleitos. Né? Então foi o mundo, esse mundo que estava sob o domínio de Satanás, que foi oferecido para Jesus, mas Jesus, né, a condição era adorar Satanás, e Jesus rejeita, mas lá na frente ele obtém o poder sobre todas as coisas, submetendo-se à vontade do Pai. É claro que tudo indica que Satanás estava mentindo ao oferecer os reinos da terra para Jesus, né? Tudo indica. Apesar da Bíblia dizer a seu respeito que ele é o príncipe desse mundo,
No entanto, o Salmo 24, versículo 1 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Então a terra pertence ao Senhor. No entanto, naquela ocasião, as nações estavam sob o domínio de Satanás por conta da rebelião do homem lá no Éden contra o Criador. Lembra que lá, quando Deus fez todas as coisas, ele deu o domínio sobre todas as coisas para o homem? Né? Sujeitar e dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre todas as coisas. Era condicional a se submeter à vontade de Deus. O homem, naquela ocasião, né, lá no Éden, ele rejeita se submeter à vontade de Deus, dá ouvido a Satanás e ele perde esse domínio que foi dado. Então, observe que quando Jesus diz que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra, isso é um ato redentivo. É um ato redentivo, ou seja, ele está redimindo a autoridade que Deus deu para o homem sobre todas as coisas. Ele está redimindo, ele está recuperando. Todos os atos de Jesus são atos redentivos. Não é? Os milagres, aquilo que ele faz, né? O poder sobre acalmar a tempestade, é para mostrar, né, que ele tem domínio sobre todas as coisas. São atos redentivos. Não é? Olha que interessante. Né, pensando na questão de que Satanás tinha, naquela ocasião, domínio sobre todas as nações, em Apocalipse, uma visão que João teve também, Apocalipse capítulo 20, os versículos 1 e 3, diz assim, João falando, né, na visão dele, olha, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Esses 1000 anos são simbólicos, representa o tempo que a igreja está agindo na terra. E fala assim, ele lançou ele no abismo, fechou, pôs um selo sobre ele. Para quê? O versículo continua, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Quando Jesus diz, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, a visão que João tem sobre isso é que Jesus prendeu o dragão, a antiga serpente. Para quê? Para que ele não mais enganasse as nações e houvesse a possibilidade, então, do evangelho se expandir para o mundo todo. Porque até aquele momento, as nações todas estavam sob o domínio de Satanás. Por isso que ele ofereceu para Jesus. Ele tinha autoridade sobre isso, porque o homem perdeu essa autoridade. Mas ao recuperar essa autoridade, é essa cena aqui, Jesus prendendo o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, para ele não enganar mais as nações. Enganar de que forma? Fazer com que os povos adorem o sol, a lua, uma imagem feita por mãos humanas. É dessa forma que ele engana. Fazer com que as pessoas adorem o dinheiro, a vaidade. Ele engana as pessoas dessa forma. Mas o fato de Jesus prender ele, não é, nos dá a possibilidade de pregar o evangelho em todas as nações. Porque agora elas não estão mais sob o domínio de Satanás, mas sob o domínio de Jesus, né, o Senhor da missão. Depois da possibilidade, né, que a gente viu aqui, é interessante pensar também, né, no discípulo e no conteúdo do discipulado, né, porque Jesus ele fala, olha, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, né, de que forma? Batizando-os em meu nome, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a primeira questão prática, depois da possibilidade da missão, se refere ao discipulador, né? Ou seja, nós precisamos estar ciente sobre quem somos, né? E aquilo que vamos ensinar na hora de ir. Por isso, é muito importante, então, lembrar que antes de ir,
nós precisamos vir. Antes de ir para o mundo, nós precisamos de ir até Jesus. Porque senão a gente vai para o mundo com um conteúdo que não é o conteúdo de Jesus. Não é? E aí eu faço aquela comparação do grande convite, da grande comissão com o grande convite. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus fala, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, antes de ir para o mundo, evangelizar, pregar, como missionários, nós precisamos de ir até Jesus. Do contrário, essa missão vai ser distorcida. Vai ser, às vezes a pessoa vai até o pastor Marcelo e depois quer ir para o mundo. Não, vai até Jesus primeiro. É claro que você pode encontrar comigo nesse caminho, porque eu também estou indo lá. Então, primeiro você vai até Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Depois você vai, porque aí você vai com a mensagem certa, com a mensagem de amor, de transformação, com a mensagem que pode libertar. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aprendei de mim, sou manso e humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprender aos pés do Mestre, que é Jesus, para você saber o que é que você tem que levar. Então, os discípulos, e quando eu falo os discípulos, tome para si essa designação. Os discípulos não podem ir sem antes vir até Jesus, mas não podem também ensinar se não tiverem primeiro aprendido do Senhor. Então, olha que importante que é. Então, a segunda questão prática se refere, então, ao conteúdo a ser ensinado àqueles que nós vamos ir, até eles. Ou seja, o texto fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ensinado. Quais são essas coisas que Jesus tem ensinado? O conteúdo desses ensinamentos que Jesus está falando aqui, vocês vão por todo mundo, façam discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ensinado. O que é? Às vezes é claro que a gente se confunde nisso e quer ensinar muito mais as questões denominacionais, o que a minha denominação ensina, do que aquilo que Jesus ensina. É claro que é importante, nós somos presbiterianos, nós louvamos a Deus por isso, nós temos um corpo de doutrina que a igreja segue, mas a placa da igreja não pode estar acima do chamado missionário, do conteúdo que é ensinado. O conteúdo ensinado não é de domínio da placa da igreja. Já disseram antigamente aí que a placa ela é tão sem importância que ela fica do lado de fora. Então, não desmerecendo, claro, porque nós somos, eu sempre falo assim que nós somos presbiterianos e louvamos a Deus por isso, porque é bom ser presbiteriano, bom é estarmos aqui, mas o conteúdo não está sob o domínio da nossa denominação, então a gente precisa saber o que Jesus ensinou. E o conteúdo desses ensinamentos diz respeito ao chamado de Jesus à justiça que excede aquela justiça aparente dos escribas e fariseus que a gente está vendo aqui no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, 17, Jesus fala, olha, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. E aí ele começa a falar qual que é a justiça do reino de Deus. Está ali no Sermão do Monte. Então, o conteúdo do ensinamento de Jesus é fazer com que as pessoas entendam a vontade de Deus, proclamada na lei e nos profetas e resumida no mandamento do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o conteúdo resumido,
E a gente está trabalhando. Lembra-se que no nosso primeiro estudo nós abordamos esse texto de Mateus, Mateus 28, abordamos essa ideia de qual é o conteúdo e estamos agora destrinchando isso, né, o ensinamento de Jesus aqui no Evangelho de Mateus, que é o quê? Um chamado para a justiça que excede aquela justiça aparente dos escribas e fariseus. Porque a justiça dos escribas e fariseus era o quê? Nós vamos ver depois, né, quando a gente retomar o nosso Sermão do Monte, a justiça deles era aparente. Eles oravam para serem vistos pelos homens. E aí Jesus fala, não, você quando orar, entra no seu quarto, ora em secreto, e seu pai que vem em secreto te recompensará. Eles davam esmola, mas tirava selfie dando esmola, né? Tirava uma foto dando a esmola. E Jesus fala, não, né, o que sua mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Não era uma justiça aparente, né? Era fazer, né, para Deus, né, e não para ser visto pelos homens. Essa é a justiça que Jesus ensina. Então, o que os apóstolos deveriam ensinar aos novos discípulos, de acordo aqui com Mateus 28, era se submeter à vontade de Deus revelada no ministério de Jesus. E é basicamente isso que a gente precisa ensinar hoje ainda. Porque a mensagem não mudou. Ela não mudou. É uma mensagem velha, no sentido de já ter 2000 anos, mas ela continua sendo nova. Ela continua sendo nova. Então, nós vamos ver agora também, depois de ver a possibilidade da missão, o discípulo e o conteúdo, essa ideia do evangelho, né, missionário em Mateus. Mateus é um evangelho missionário. Nós vimos até aqui no nosso estudo de Mateus que o seu público original de Mateus eram os judeus. Por isso que ele começa lá no início, Mateus capítulo 1, versículo 1, dizendo da seguinte forma, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus, né, ele lembra o seu público que Jesus está ligado diretamente ao pai da fé, que é Abraão, além, é claro, de Davi. Né? E Abraão, nós nos lembramos, ele teve também um chamado muito especial, como nós tivemos, né? Nós que estamos aqui, tantos outros que ainda terão, um chamado para sair da sua casa, da sua terra pagã, né? E ir para uma outra terra que Deus iria mostrar para ele. Olha o que diz Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, naquela ocasião era só Abrão, depois acrescentou, né, mais para frente. Disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, lá de formiga, né, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Sai da tua terra de formiga e vai para a terra dos mosquitos. Né? Brincadeiras à parte, né? Né? Então, nessa promessa, Deus disse aqui para Abraão que abençoaria, né, tanto ele quanto todos aqueles que ele abençoasse. Contudo, observe que ele também falou para Abraão que ele seria, então, né, para isso, uma bênção. E nele seriam benditas todas as famílias da terra. Deus estava dizendo aqui que faria de Abraão uma nação, né, e que por meio dessa nação o mundo inteiro seria abençoado. Só que o relato de Mateus sobre a vida e o ministério de Jesus, ele revela para a gente que Jesus, ele passou a sua vida inteira num raio de aproximadamente 160 quilômetros. Ele não saiu disso, a não ser por duas ocasiões, que foi quando ele era ainda uma criança, para fugir de Herodes. Nós vimos isso em Mateus capítulo 2, ele foi para o Egito. Depois lá em Mateus capítulo 15,
ele cruza ali a fronteira ao norte, né, em Cesareia, né, onde ele pergunta para Pedro ali, né, para os discípulos, né, que dizem os homens ser o Filho do Homem. A não ser nessas duas ocasiões, o ministério de Jesus sempre foi voltado para os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tanto é que na pequena comissão, quando Jesus envia os apóstolos, ele fala com eles assim, olha, vocês não vão em outros lugares a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então observe que o ministério de Jesus estava, né, restrito a esse raio de 160 quilômetros. Sei lá, aqui pra gente aqui seria no litoral, Itajaí, para cá Lages, um pouco para frente, né? É um raio pequeno. Ficou concentrado o ministério de Jesus nesse raio aqui, né? Então Jesus, ele não levou propriamente, né, fisicamente ali, o evangelho a todas as nações do mundo. Por quê? Ele deixou essa tarefa para a igreja. Deixou essa tarefa para a igreja. E nós podemos ver isso nesse texto que nós lemos, né, de Mateus 28, quando ele chama os seus discípulos e envia. E podemos ver isso também num relato paralelo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 a 8. Pouco tempo antes de Jesus ascender aos céus, nós temos esse relato paralelo, né? Atos capítulo 1, né, os versículos 4 a 8, diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, e eles são os discípulos, né? E Jesus estava com eles, não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino em Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua própria, né, sua exclusiva vontade. Observe que essa curiosidade de saber o final dos tempos não é algo novo, né? Os apóstolos também já estavam querendo saber sobre isso. E aí no versículo 8 ele fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? Então, pouco antes de ascender aos céus, subir aos céus, eles perguntam para Jesus se era esse o tempo ali de, né, finalizar as coisas ali, restaurar o reino de Israel. E ele fala, não compete a vocês ficar sabendo disso, né, o fim dos tempos. Vocês podem ficar tranquilos, né? Pelo contrário, né, compete a vocês entender a missão de vocês. Compete a vocês compreender o chamado de vocês. E para isso, para esse chamado acontecer, vocês receberão, né, o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sim, vocês serão minhas testemunhas. E olha que interessante, essa palavra testemunhas é mártires. É a palavra mártir no texto original. Vocês serão meus mártires. Aqueles que morrem pela causa do Evangelho. Não é diferente de algumas outras religiões que ensinam a matar pela religião. O chamado no cristianismo é para, se necessário for, morrer pelo Evangelho. Sereis minhas testemunhas, né? Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, este era o projeto de construção, ou melhor dizendo, da construção de sua igreja. O plano de propagação do Evangelho para todas as nações. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Né? Rio do Sul, Formiga lá, né? O Mosquito, né? E tantos outros lugares que os missionários estão, que às vezes a gente nem imagina que existe. Nossa, existe isso? Existe, tem um missionário lá, graças a Deus.
né? Então observe como ele parte de Jerusalém, que era o lugar, né, onde eles estavam, né? Os discípulos deveriam então aguardar em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles, porque eles iriam empreender essa missão, envolver nessa missão, não com o seu próprio poder. Não, eu vou porque eu sou inteligente, né, eu tenho muita força, energia, muita garra. Não, não é no seu poder. Então você espere até o Espírito Santo vir sobre você, é o que Jesus está falando para eles. Né, porque se fosse no próprio poder deles, dos apóstolos, o evangelho não tinha saído de lá. Imagina que povo medroso, na hora que os guardas chegaram, escapuliram todo mundo. O Pedro que falou assim, eu morro pelo Senhor, não, eu não conheço não. Né? Não era sobre o poder deles, era sobre o poder do Espírito Santo. Em seguida, né, eles começariam a pregar ali em Jerusalém, em seguida eles sairiam por toda a Judéia, dali eles deveriam passar, né, inclusive por Samaria. Nós vimos aqui nos nossos primeiros estudos que Samaria era uma região de povos mestiços, judeus com outros povos. Por isso os judeus não gostavam deles. Samaria estava no meio do caminho entre Jerusalém e a Galileia. Aí, quando eles iam de Jerusalém para Galileia, ou de lá para cá, eles faziam assim, ó, dava a volta. Eles não queriam nem chegar perto desse lugar. Tanto é que em João capítulo 4 lá, diz o texto lá que era necessário passar por Samaria, onde Jesus encontra a mulher samaritana. Era necessário, porque costumeiramente eles não faziam isso. Mas Jesus chama eles a pregar o evangelho ali também, e não somente ali, mas até os confins da terra. Né? Então o livro de Atos, ele nos mostra, né, que os discípulos eles seguiram essa ordem. Se você, talvez mais para frente a gente pode começar um estudo também no livro de Atos, mas se você começar a ler ali, você vai ver a continuação. Inclusive o livro de Atos, ele era junto com o livro de Lucas, porque o autor é o mesmo. Né? Lucas escreveu o livro de Atos também. E antes era um livro só. Depois ele foi dividido para ficar mais fácil, né, até de manusear. Mas é a continuação da história do Evangelho. O que Atos dos Apóstolos? Alguns chamam até de Atos do Espírito Santo. Porque o Espírito que veio sobre eles moveu esses homens, mulheres, né, jovens, velhos, para divulgar, propagar o Evangelho a todas as nações. Né? Atos basicamente nos mostra isso. Eles começaram em Jerusalém no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, saíram ali, né, na região da Judéia, depois foram os samaritanos, depois, né, inclusive com o apóstolo Paulo, e esse evangelho, né, se espalhou ali pelo mundo mediterrâneo, né, Ásia, Grécia, né, Roma e depois, né, por todas as nações. Com isso, aquela promessa que Deus fez para Abraão, lá em Gênesis, né, Gênesis capítulo 12, ela começou a ser cumprida a partir da vida do ministério de Jesus. A partir desse chamado de Jesus aos apóstolos, aos seus discípulos, para ir, né, por todo o mundo. E ainda, é claro, está sendo cumprida conforme a igreja dá prosseguimento à sua missão. Então observe que quando a gente deixa de fazer missão, quando a gente deixa de falar sobre missões, nós estamos deixando de cumprir aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Não é? É claro que na missão envolve muitas coisas. Né? O que a gente faz, se reúne, né? Faz parte da missão. Mas nós não podemos nos fechar aqui, nas quatro paredes. É muito bom. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, né? Mas bom também é chamar outras pessoas para que elas possam fazer parte desse louvor a Deus, em todos os lugares. Olha que interessante, o livro de Atos, ele, vamos assim dizer, ele termina sem terminar. Ficou meio estranho, né? Mas ele termina sem terminar. Por quê? Atos 28, versículos 30 e 31, diz assim:
Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as pessoas, ensinava as coisas referente ao Senhor Jesus Cristo. Ponto. Não tem um encerramento como é feito, em todos os outros livros. Então ele termina sem terminar. Por quê? Porque ele não acabou. Os atos ainda não acabaram. O Espírito que começou lá, foi derramado no dia de Pentecostes, ele ainda é derramado, hoje, quando as pessoas são convertidas. Então a igreja, ela é uma agência missionária a serviço do reino de Deus. Compete então à igreja, submissa ao Senhor da missão, batizar e ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. E sendo nós, eu e você, participantes da igreja, nos compete então aprender o que Jesus ensinou, aprender o que ele ensinou, porque nós estamos em missão a serviço do Rei, no processo de restaurar todas as coisas. Nós estamos no processo de restaurar todas as coisas. É por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que interessante agora. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos chamados nesse processo de reconciliação de Deus com a sua criação. Acabando aqui então, nós somos missionários, meus irmãos. Em casa, no trabalho, na rua, no mercado, todos nós somos missionários, tá bom? Preste bem atenção nisso. Só que às vezes somos missionários ruins. Por isso que eu comecei falando a necessidade de compreender que nós somos missionários. Às vezes você não sabe que você é um missionário ruim ainda. A minha obrigação aqui é chacoalhar você para você melhorar nesse processo de missão que você está. Você está no processo de missão. A partir do momento que você foi chamado, o Espírito Santo veio habitar no seu coração, você está no processo de missão. Você é um missionário. Pode ser bom ou ruim, mas você é um missionário. Em casa, no trabalho, na rua, no mercado, na escola, em todos os lugares. E às vezes nós somos missionários ruins porque nós gastamos muito tempo com os nossos interesses próprios e pouco tempo, ou talvez nenhum, com os interesses de Deus da sua igreja. Essa semana eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, um pastor, ele falando assim, olha, quando a gente para no semáforo e vem alguém pedir alguma coisa, a gente para de carro ali, você pega aquelas moedinhas e dá aquelas moedinhas que não vai fazer falta para você. Como às vezes a gente dá também para as coisas de Deus aquilo que não faz falta. O menor do nosso tempo, o menor dos nossos recursos, o menor dos nossos talentos, aquilo que está sobrando ali, as moedinhas que estão sobrando ali. Estão vendo que às vezes a gente, a nossa relação com Deus, com o nosso chamado, com o reino de Deus, é dar o que sobra. Por isso que às vezes nós somos missionários ruins. Então, meus irmãos, a grande comissão, ela nos chama a ser mais do que instrumento para a conversão das pessoas. Ela nos chama a ensinar as pessoas. E para isso, é claro, nós precisamos aprender. Ela nos chama a ajudar essas pessoas a crescer
né, em conformidade com a imagem de Cristo, né? Nós somos chamados para isso. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. Então precisamos aprender de Jesus, porque nós estamos em missão. Certo? Posso contar com vocês então? Vou abrir uma ficha aqui de inscrições lá para a Índia então, para a China, tá bom? Tô brincando, né? Mas se for, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E a gente pode ser missionários sem necessariamente estar exclusivamente... eu quero formar, por exemplo, em engenharia. Você pode ser um missionário engenheiro. Muitos missionários presbiterianos que vieram para o Brasil eram engenheiros, agrônomos, né, advogados, né, doutores em várias áreas. Às vezes você é um missionário do seu trabalho, só você ter essa consciência disso, qualquer que seja o seu trabalho. Se for para ir para uma nação de fora, que bom, louvado seja Deus por isso também. Mas conscientize primeiro que você é ali, né, em Jerusalém, né, na sua casa, na sua vizinhança. Depois, se Deus abrir porta para você ir para os confins da terra, você vai também. Vai com Deus, né? E a gente vai estar orando por vocês.